Estamos gravando. Bom, gente, primeiramente, boa noite, né, a todas as pessoas que estão aqui, né, para quem não me conhece, eu sou a Marina Servini Lentini, sou dirigente da Casa Perséfone, e hoje a gente tem um grande prazer de estar aqui com a Gi Carneiro, com a Mai Oliveira, né, para a gente fazer, tocar nesse assunto que é tão importante, que é falar sobre as doulas da morte, né, falar sobre essa preparação para o fim da vida, e o quanto que é precioso nós podemos tocar nesse assunto, tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, a Casa Perséfone, ela é uma casa que tem um trabalho de desenvolvimento espiritual e humano, e dentro dele nós temos os nossos núcleos de ação social, né, a gente trabalha dentro das bases quitônicas, para quem não conhece, né, é um movimento neopagão, que a gente também pode chamar de bruxaria quitônica, em que a gente faz uma reconexão com as divindades antigas, né? Isso é um dos propósitos do movimento neopagão, e no caso dos quitônicos, nós fazemos com as divindades gregas que regem ali as questões relacionadas à fertilidade, à transformação, à morte, ao renascimento. E dentro desse nosso trabalho, a gente tem os nossos núcleos de ação social. E temos alguns que já estão em atividades, né? Nós temos o núcleo de saúde mental, que a Mayra é coordenadora, nós temos o núcleo Hermes de empregabilidade, o núcleo Demétrio de nutrição, o Medusa, que fala sobre violência contra a mulher, né? Que nós temos essas ações de prevenção, e hoje, com grande alegria, nós vamos inaugurar o núcleo Macária, né? Onde a Gi é nossa embaixadora, e ela vai trazer para nós a palestra falando sobre as doulas da morte e como funciona todo esse processo. Então, foi, assim, um processo muito lindo fazer o nascimento desse núcleo, né, tem algumas pessoas do Coven que estão aqui, né, do nosso Coven Anassa, que participaram, que acompanharam, né, como tem funcionado, né, então sempre é cheio de sincronicidades, tá bom? E como a gente é uma casa de desenvolvimento espiritual, então sempre abro os nossos encontros fazendo as nossas evocações, para aí a gente dar início, né, à nossa palestra. Então, aquelas pessoas que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, ou então podem ficar de olhos abertos, como vocês se sentirem melhor. Eu vou fazer a nossa abertura, e aí logo depois a gente já começa. Então, a gente inspira e expira. Com a terra sob os meus pés e a profundidade do submundo como testemunha, eu abro este círculo quitônico onde as dimensões se entrelaçam em respeito, poder e verdade. Perséfone e Hades, rainha e rei soberanos do submundo, eu me prostro diante de vós com reverência e humildade. Guardiões da vida e da morte, concedei-me licença para atravessar vossos portais em segurança, e que minha alma seja preservada na descida e no retorno. Deméter, mãe nutridora, que teu olhar me lembre que toda descida traz consigo renascimento. Hécate, senhora das encruzilhadas, segura tuas tochas e guia-me pelas passagens ocultas, mantendo afastado o que não me pertence. Hermes psicopompo, condutor das almas, que teus passos iluminem minha travessia. Dionísio, senhor do êxtase sagrado. Concede que tua barca me leve com segurança pelo rio da travessia. Macária, senhora da morte serena, concede-me tua paz. Melinóis, senhora dos espectros, que tua presença me ensine a não temer os fantasmas da memória. Tânato, descanso inevitável, que teu toque seja leve e justo. Morfeus, Hipnos e Íquelos, senhores do sono e dos sonhos, guardai minhas visões e conduzi-me com clareza no reino da noite. Circe, feiticeira das metamorfoses, mostra-me o poder da transformação. Moeiras que teceis o fio da vida, permita-me enxergar o destino que se desenrola em minhas mãos. Eríneas que punem a injustiça, afastai de mim toda a híbris e arrogância. Cúrites, guerreiros protetores, resguardai minha descida. Medusa, olhar que petrifica, concede-me tua força contra o que deseja me ferir. Cérberos, guardião implacável que guarda e protege os portões do submundo. Ninfas e espíritos da terra e das águas que habitam as margens e as entranhas do mundo, sejam aliadas e testemunhas de minha jornada. Daimons e entidades quitônicas, forças vivas que atravessam o invisível, aceitai minha presença com respeito. Eu vos saúdo, potências quitônicas, e vos peço licença para entrar. Que cada passo seja guardado, que cada visão seja verdadeira e que cada retorno seja seguro. Desça em reverência, caminho em humildade e retorno em gratidão.
Macária, bem-aventurada, Senhora que acolhe com suavidade as almas, eu te chamo em reverência. No silêncio que precede a partida e no descanso que sucede a vida, tu que és filha do submundo, nascida da soberania de Hades e Perséfone, tu que não trazes terror, mas paz, vem com tua tocha suave e ilumina o caminho da travessia. Macária, deusa da boa morte, tu que és descanso e serenidade, acolhe os que partiram com teu olhar compassivo e concede a nós, os vivos, em sabedoria, de aceitar o ciclo sem temor. Em ti, a morte se faz repouso, em ti, a dor se transforma em calma, em ti, a partida se torna retorno. Macária, guardiã do sono eterno e da paz das almas, que tua presença envolva meus ancestrais, que teu nome seja abençoado sobre os meus passos, e que o descanso que concedes aos mortos seja também a paz para o meu coração. Aqui te evoco, Senhora do repouso sereno, e em ti encontro compaixão, aceitação e eternidade. E a gente agradece muito a presença aqui de todas as forças espirituais que estão conosco e a presença de todos vocês. Quando a gente está falando Macária, porque esse núcleo se chama Macária, né? Existe uma deusa grega, né, que é relacionada à quitônica, que se chama Macária, e ela é a deusa que a gente fala da boa morte, né? Ou seja, a deusa que traz a morte serena, que traz compaixão, que traz aconchego nos momentos de morte, de partida e de luto. Então, a gente colocou, né, o nome do núcleo especialmente como Macária, para justamente nós trazermos essa força de Macária para cá, e também para trazer, né, fazer referência a essa deusa, tá bom? Então, quero passar a palavra para a Mai e para a Gi. Vocês gostariam mais de falar alguma coisa antes da Gi começar? Sim, primeiramente, obrigada, Marina. Boa noite a todos vocês que estão aqui. É um grande prazer recebê-los, recebê-las. E antes de nós iniciarmos, eu vou ler aqui um pouquinho sobre a Gi, para vocês a conhecerem também. Então, vamos lá. Bom, a Gi Carneiro, ela é graduada em gestão pública, a Gi é doula da morte e atualmente está fazendo graduação, pós-graduação em tanatologia, dedicando sua trajetória ao cuidado, ao acolhimento e à humanização dos processos relacionados ao fim da vida, ao luto e às perdas. Sua atuação busca oferecer suporte emocional e informativo a pessoas e famílias que vivenciam momentos de terminalidade, promovendo escuta qualificada, presença sensível e respeito à singularidade de cada história. A Gia acredita que falar sobre a morte também é uma forma de cuidar da vida, favorecendo processos mais conscientes, dignos e humanizados. Com a abordagem ética e compassiva, a Gi contribui para ampliar o diálogo sobre finitude, luto e cuidado, acolhendo cada pessoa em seu tempo e em suas necessidades. Gi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mai. Obrigada, Marina, pelo espaço, pela confiança, né? Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou precisar ficar com a câmera fechada, porque a minha conexão está muito ruim. Eu tentei até rotear do telefone, mas enfim, a rede não está legal aqui já tem um tempo. Então, peço desculpas por isso. Eu não tenho nem o que falar sobre mim, né? Que a Mai já fez uma apresentação maravilhosa. E antes da gente começar efetivamente a falar sobre o assunto, né, o tema da nossa palestra, que é a nossa conversa de hoje, eu queria que vocês colocassem aqui no chat ou levantassem a mãozinha, eu não consigo ver todas as janelinhas, mas quem aqui já tinha ouvido falar sobre as doulas da morte, tá? E se alguém quiser colocar no chat quais são as expectativas para esse nosso encontro, o que vocês esperam e de que forma vocês acham que nós podemos contribuir, tá bom? Ah, e temos uma doula aqui, olha que maravilhosa. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, iniciar o compartilhamento. Fiz uma apresentação com muito carinho, assim, para poder nortear a nossa conversa. Deixa eu só abrir aqui novamente, porque deu essa travada no computador.
Então, fico feliz em saber que temos doulas presentes, temos pessoas que já conhecem, já ouviram falar, né? Para outras vai ser uma novidade. E lembrando sempre o grupo que é importante, né, Gi, a gente falar sobre isso, mas a gente quebra o tabu com relação a falar sobre a morte, né? Sim, com certeza. A gente vai falar sobre esse ponto em específico também. E enquanto eu estiver com a apresentação compartilhando, eu não consigo ver vocês, tá bom? Aí quem quiser escrever no chat, podem ficar à vontade, que eu vou depois ler e responder. Então, hoje nasce oficialmente, né, o nosso núcleo, que já está sendo gestado aí há alguns meses. Núcleo Macária, Acolhimento ao Fim da Vida. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as doulas da morte. E a gente trouxe como tema um olhar sobre a terminalidade da vida. Para desenvolver essa conversa, eu montei esse roteirinho bem curto e objetivo para a gente poder ter um entendimento, né, sobre o que a gente está se propondo aqui hoje e os próximos passos também do núcleo. Então, eu vou falar sobre a doula da morte, cuidado e finitude da vida e o lugar que a doula ocupa na sociedade. Então, vamos começar entendendo o que significa a palavra doula, porque isso também vai nos ajudar a construir esse entendimento sobre quem são as doulas, o que elas fazem e como elas atuam. Então, a origem da palavra, né, coincidentemente ou não, a palavra doula, ela é de origem grega e significa mulher que cuida, né, mas num português mais claro, são pessoas escravizadas, né? Porque a gente sabe que a gente passou por esse período histórico mundial de pessoas escravizadas que tinham ali a obrigação de cuidarem das outras pessoas. E aí, por volta dos anos 70, esse termo ele é resgatado para denominar as doulas do nascimento. Então, surge esse movimento bem forte para tratar desse olhar amoroso e compassivo e bem específico de acolhimento às pessoas, né, que estão gestando e que vão ter ali seus bebês. Então, nasce esse movimento, né, ele se consolida dessa forma. Hoje a gente tem uma representatividade bem forte, bem segmentada das doulas do nascimento. Inclusive, quando a gente fala de doula, muitas pessoas associam as doulas do nascimento, porque está mais popularizado. E aí, agora, né, recentemente, a gente começa um debate sobre utilizar ou não essa palavra, tanto pela questão da sua origem, né, essa origem que vem desse cuidado imposto, mas também debates de gênero, né? Porque temos pessoas de gêneros diversos abraçando essa função, vamos dizer assim, né? Esse olhar para o cuidado. Então, a gente começa a dialogar também sobre isso, né? E aí a gente acaba trazendo dois tabus, né? A gente une dois tabus, que é toda a construção da história do significado do que é ser doula e da morte. Justamente porque, como a Marina trouxe, falar sobre morte é tabu. A gente, às vezes, vai questionar alguém, o que a pessoa deseja, né, como ela quer ser cuidada, a gente também vai aprofundar um pouco mais sobre isso. E aí, qual é a reação? Não, mas você está me agorando, você está achando que eu vou morrer. Ou quando a gente quer falar sobre o tema com pessoas próximas, pessoas familiares, amigos, né? Pessoas com quem a gente se relaciona, muitas pessoas evitam, não quero falar sobre isso agora. Então, tem essa questão, né? Então, são esses dois grandes tabus que se unem e a gente assume isso
Porém, para tentar suavizar um pouco, né, porque a gente sabe do impacto que doula da morte causa, né, ao ser ouvido, então a gente começa a ter outras terminologias. Então a gente tem as doulas da finitude, a mesma coisa com nomenclaturas diferentes de acordo com aquilo que cada pessoa vai se identificar. Então, as doulas de fim de vida, doulas da finitude, parteiras da passagem, né? E aí a gente vai buscando várias formas de nomear esse servir. E aí a gente tem toda essa construção, e eu faço esse paralelo com a história do cuidado, né? A ascensão da institucionalização e o resgate ancestral. Como que nós chegamos até hoje, né? Para ter essa representatividade de doulas da morte, como isso surgiu, por que que isso é importante, né? Como que isso foi visto como necessário. Então, uma linha do tempo muito rápida, saindo dessa condição de escravização, a gente se reúne em comunidade, né? Antes e depois desse período, a gente tem essa questão da comunidade em si, que faz os cuidados, que há poucos anos, né, o médico ia na casa das pessoas. Então, a gente tem esse senso, assim, de união, de comunhão e de cuidado domiciliar. E aí a gente começa com a institucionalização. Então, o cuidado ele passa a ser oferecido dentro do hospital, cada vez com mais relevância, né? A gente tem essa substituição, né? Não é mais a comunidade que cuida, agora são as equipes de saúde. Com isso, o avanço tecnológico, o avanço da medicina, então, nós estamos hoje vivendo mais, não necessariamente vivendo melhor, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. As tecnologias hospitalares, então, a gente consegue hoje sustentar a vida humana mais prolongadamente pelos aparelhos, né? E isso também é uma coisa para a gente pensar, como que esse cuidado está sendo feito. Então, esse prolongamento que muitas vezes ele chega num lugar de causar um sofrimento, porque quando a gente se depara, né, com as pessoas que estão num processo ativo de morte, muitas intervenções acabam gerando mais sofrimento do que benefício para as pessoas que estão passando por aquele momento da vida que não tem mais retorno. Mas a gente tem uma cultura médica, né, hospitalar, de tratamento das doenças, tratamento dos sintomas. Então, a gente deixa de olhar as pessoas, como que elas estão, como que esse paciente, essa pessoa que está ali, né, passando por todas essas coisas, o que de fato está acontecendo com aquela pessoa, né, e se coloca esse foco no prolongamento, vamos tentar tudo, vamos fazer o máximo possível, e a gente também tem essa máxima de que fazer tudo nem sempre é o melhor, depende de cada caso, né, das perspectivas que cada pessoa que está passando ali pela sua trajetória de final de vida ou de proximidade disso, e é importante que esse olhar ele seja muito delicado e cuidadoso, justamente para a gente entender, né, qual é aquele momento, quais são as intervenções que são possíveis, quais são as intervenções que são necessárias. E aí, mais para os anos 80, a gente tem esse desenvolvimento do conceito de dor total, né, que deixa-se de olhar apenas a condição da dor física e entende-se que as pessoas passam por outros sofrimentos. Então, a dor física, a dor emocional, a dor social e a dor espiritual. Então,
as pesquisas vão seguindo esse caminho de, peraí, vamos ouvir o que essas pessoas estão sentindo, como que essa percepção de dor ela está acontecendo, porque às vezes você tem a medicamentalização dos sintomas, das dores, mas existem outras coisas acontecendo ali na vida daquela pessoa. E aí a gente entra na era dos cuidados paliativos, que são cuidados feitos por equipes multidisciplinares, que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, que estão ali enfrentando doenças graves, doenças ameaçadoras da vida. Ou seja, né, são condições incuráveis, mas que têm um tratamento. E aí as pesquisas, né, os estudiosos, eles chegam nesse entendimento que os cuidados paliativos, quando bem empregados, porque a gente também tem uma distorção do que é paliação, quando esses cuidados são bem feitos, bem empregados, com uma equipe multidisciplinar, né, que é coesa, a gente consegue ter a qualidade de vida desses pacientes, muitas vezes que têm uma perspectiva curta, né, de vida, por conta dessas doenças ameaçadoras, e que consegue-se ainda garantir um tempo de qualidade, e às vezes um tempo maior do que aquele que foi previsto antes do paciente entrar na avaliação. E aí, para os anos 2000, surgem as Death Doulas, né, os movimentos que vêm lá de fora, e chega aqui no Brasil por volta de 2018, se eu não estiver enganada, 18 ou 17, e aí a gente começa a questionar todas essas coisas, olhar todos esses estudos sobre cuidados paliativos e como as pessoas precisam ter consciência sobre esses processos e colocar a pessoa que está em sofrimento ali cada vez mais num lugar de protagonista da sua própria história, né? E aí, esse ano, foi aprovada a lei dos direitos do paciente, onde as pessoas passam a ter direito de terem informações sobre seus diagnósticos, sobre as condutas possíveis, porque o que acontecia? E acontecia, acontece, e muito possivelmente vai continuar acontecendo por bastante tempo, né? Porque é uma lei recente e a gente tem uma cultura que ela precisa ainda ser modificada e isso leva tempo. Então, as pessoas ali familiares, muitas vezes, pediam, né, para os médicos, equipe de saúde, enfermagem, assistência social, para que não contasse para as pessoas que estão em adoecimento o prognóstico delas. Então, você acaba escondendo da pessoa que tem o maior interesse as questões sobre a própria vida dela, né? Nesse lugar de tentar proteger aquela pessoa. E a gente também tem a situação das pessoas que entendem que estão em final de vida e também passam a fingir que está tudo bem quando o familiar está ali, né? Porque não conseguem ter esse diálogo. E aí, essa é uma longa trajetória, mas é uma conquista muito grande a gente ter essa lei, porque isso embasa, inclusive, a nossa atuação. Porque uma das coisas, né, acho que a coisa principal é a doula como a garantidora do direito da pessoa que está sendo assistida. Então, quando a gente tem uma lei embasando os direitos que aquelas pessoas possuem, isso facilita muito o entendimento e a aceitação de pessoas que têm ali um posicionamento um pouco mais de resistência. E aí eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita pelo censo de 2022, fazendo um paralelo dos últimos 12 anos, né, 12 anos para trás do momento em que essa pesquisa foi feita, então de 2010 até 2022.
E aí, o que, que isso daqui mostra para a gente? A gente tem a cor mais clarinha aos dados de 2010 e a cor mais acentuada, os dados de 2022. Então, a gente vê na base dessa pirâmide que a gente tem, em 2010, né, as faixas etárias ali menores, até 29, 34 anos, com mais pessoas, né, nessa faixa etária 10 anos atrás. E aí a gente agora, 2022, já começou a reduzir. E as faixas etárias superiores, a gente vê essa inversão. Então, a gente tem menos pessoas, a gente tinha menos pessoas em idades acima dali dos 40 anos, e isso está se invertendo. Então, a gente vê que a nossa população está envelhecendo. E aí a perspectiva é que de entre 15 ou 20 anos, a gente tem uma inversão total dessa pirâmide, que a gente tem uma população idosa bastante expressiva. E aí, no meio disso tudo, a gente tem essa pesquisa também que foi feita, foi 2022 também, foi a terceira versão, vamos dizer assim, dessa pesquisa sobre a qualidade da morte nos países, né? Então, o Brasil ele ficou como o terceiro pior país para se morrer. Na primeira versão, eu não me lembro aqui os anos que as pesquisas foram feitas, mas na primeira vez que a pesquisa foi feita, o Brasil ocupou esse terceiro lugar. No segundo momento, deu uma melhorada e depois caiu novamente. E aí essa pesquisa, ela verifica como é o controle de dor e o desconforto do paciente, se os países têm tratamento humanizado, se tem legislação sobre cuidados paliativos. Nossa legislação de cuidados paliativos também é muito recente, então por isso que eu falo que essa legislação de direitos do paciente, apesar de ser um avanço, ela vai demorar muito a surtir efeitos, né, na sociedade de forma estrutural, porque a gente fala de cuidados paliativos desde os anos 80. E somente há poucos anos veio a legislação para nortear como que esse cuidado é feito, como é que é a composição das equipes. E aí, ainda assim, muitas pessoas acham que cuidado paliativo é deixar a pessoa abandonada para morrer porque já não tem mais o que ser feito. E não é isso, pelo contrário, é garantir, promover qualidade de vida para as pessoas que estão em terminalidade. É você olhar aquela pessoa, ver quais são as necessidades dela, fazer, sim, o controle da dor, do desconforto, porque isso é importante, e trazer outras formas de cuidados, de acordo com aquilo que é possível, né, se implementar como política pública também, que a gente sabe que existem esses desafios, para que tudo isso seja feito da melhor forma possível, e a pessoa não seja apenas mais um número de pessoa adoecida, né? E sim uma pessoa que está sob cuidados, efetivamente sendo cuidada. E aí, qual é o papel da doula da morte dentro disso tudo, né? A gente constrói isso com qual objetivo? Porque a gente já tem médicos, já temos enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, cuidadores, né? Várias pessoas que lidam com o cuidado. Só que a doula da morte, ela vai um pouco além de uma atuação técnica. Então, por exemplo, a gente tem as doulas, né, podendo atuar nesses segmentos hospitalares variados. Então, projetos específicos que podem ser feitos dentro dos hospitais. A gente tem uma colega de turma que é assistente social no hospital, e ela implementou lá o prontuário afetivo, ter uma abordagem de cuidado com a pessoa, não de sintoma,
mas sim de quem é aquela pessoa, o que é importante para ela, quais são os valores, o que ela deseja ou não deseja. É enxergar a pessoa que está vivenciando aquela dor e não apenas trabalhar os sintomas, né? Hospices são locais específicos de cuidados paliativos. Então, a gente entende que é totalmente diferente um hospice de um hospital, porque o cuidado ele já é pensado de uma forma diferenciada, já tem esse lugar de destaque da pessoa que está ali enfrentando o seu adoecimento. As ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, residências, né, porque existem pessoas também que estão em condições de saúde, que fazem tratamentos em casa, as comunidades compassivas, que buscam justamente retomar esse cuidado para a comunidade, porque nós temos o cuidado, é muito caro você ter uma pessoa ali, por exemplo, eu estou em processo de terminalidade, quero passar meus últimos momentos em casa, e é muito custoso, né, você ter uma equipe de saúde que vai fazer ali o acompanhamento, que vai fazer todas as tratativas que são necessárias para cuidar de uma pessoa hospitalizada, entre aspas, dentro de casa. É a adaptação, muitas vezes, né, do local, você vai precisar de um leito, equipamentos, medicamentos, pessoas ali muitas vezes 24 horas, né? E as comunidades compassivas também têm esse papel de facilitarem o cuidado onde o Estado não chega e, às vezes, né, o poder paralelo domina. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um movimento muito bonito de comunidades compassivas. Rocinha Vidigal está se expandindo para mais duas favelas, né, que é a Mangueira e a outra, eu não estou me recordando agora, mas tem esse olhar comunitário para as pessoas que estão vivenciando suas dores e que não têm condições, muitas vezes, de sair da favela para ir até o hospital, né, para ter um atendimento digno, de qualidade. Então, esse é um resgate que, que é feito olhando como se fazia antes, esses cuidados ali, feitos em grupo, onde várias pessoas são responsáveis e corresponsáveis por oferecer esse cuidado, né, para quem está ali nessa situação de completa vulnerabilidade. Rituais de despedida, e aí rituais numa forma ampla, né? Então, planejamento funerário que seja, tem pessoas que querem fazer festa, tem pessoas que não querem ser veladas, por exemplo, tem pessoas que existem divergências familiares. Então, nesse momento também é importante garantir a vontade dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não toma as decisões sobre os nossos processos e outras pessoas vão decidir por nós. Então, além desse olhar para as pessoas que estão em adoecimento, a gente também olha para a finitude de uma forma abrangente, porque eventualidades acontecem, né? A vida, ela, às vezes, a gente não tem como prever como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Então, a gente pensar também o que a gente quer para o nosso pós-vida, né? É importante também. E aí não falo de ritualística religiosa, porque cada fé vai ter ali a sua tratativa, mas rituais de despedida mesmo,
das pessoas com seus familiares. Temos aí pessoas aderindo, fazendo os funerais em vida também, para ter essa possibilidade de se despedir das pessoas, né? De estar presente e poder compartilhar esse momento com as pessoas que são importantes. Família multiespécie. Então, a gente tem as doulas de fim de vida PET, né, que são muito queridas, que têm um olhar muito dedicado e específico para as famílias multiespécie. Então, aqui existem várias nuances, né? A gente tem o animalzinho que está adoecido, então é possível fazer ali o acompanhamento, mas a gente também tem o processo, né, de enlutamento das pessoas, os tutores, mas também de outros animais. As pessoas que já tiveram essas experiências, elas relatam que é muito nítida essa percepção do animalzinho que fica quando outro animal falece ou um membro humano da família tem esse sentimento de perda. Então, também olhar para isso é importante. Funerárias, cemitérios e esses cuidados pós-morte, como serão feitos, quais são as nossas escolhas, né? Sepultamento, cremação, como é que vai ser. Então, esse direcionamento também, ele é importante. Tratamento das pessoas, né? Durante a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa na área de cemitérios e funerários, e para mim foi uma experiência super desagradável, pela forma ali que eu percebi que as pessoas que lidam com isso diariamente, muitas vezes não estão prontas para lidar com esse assunto. Eu estava ali, lúcida, consciente, querendo informações, justamente para entender todo esse processo, e algumas pessoas não aceitavam isso muito bem, porque como assim você está doente? Cadê a sua família? E outras coisas que eu ouvi, né, fazendo essa pesquisa. Então, num posicionamento assim, às vezes até um pouco ríspido, às vezes desconfiados, e aí é muito doido você pensar que talvez para essas pessoas específicas, às vezes lidar com uma pessoa ali não que precisa tomar decisões de forma mais rápida, seja mais prático, porque também elas não têm que entrar em contato com o tema. Então, a pessoa está ali, precisa resolver com objetividade, é isso, é tanto, o que você quer, o que você não quer, e você resolve o problema com rapidez. Eu fiquei com essa sensação, que também existia um desconforto em tratar com uma pessoa que estava ali buscando informações. Isso foi muito curioso e inesperado para mim. Segmentos educativos, conscientização. Então, a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, conversar sobre a morte, conversar sobre processos de finitude, auxiliar as pessoas a tomarem decisões sobre seus processos, conscientização também em vários segmentos da sociedade, a gente pensar sobre o meio ambiente. Será que as escolhas que eu estou fazendo, né, não apenas eu como indivíduo, mas num caráter social, essas escolhas estão alinhadas com o meio ambiente? Porque a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, e a gente não pensa sobre esses temas. Então, trazer informações para que as pessoas consigam tomar suas decisões de forma consciente. Isso é importante. Independente do momento de vida que nós estejamos, é importante que a gente tome as nossas decisões, porque futuramente podemos estar em condições que não somos capazes de verbalizar aquilo que desejamos. Então, preparar isso, deixar isso pronto, deixar notificado. Quando possível, conversar com a família, né? As pessoas ali do seu vínculo mais próximo.
se houver abertura para isso. Se não houver, tem a questão também dessa mediação que a doula pode fazer para tentar encontrar ali um consenso entre as pessoas, porque isso gera dor, né? Você tratar desse assunto também é como se você estivesse admitindo a finitude da vida. A gente sabe que todos vamos se encaminhar para isso, mas é difícil aceitar, é difícil entender até a necessidade da presença de uma doula. Eu falo assim, uma doula da morte. Poxa, estou adoecida. Poxa, uma doula da morte? Não, sabe? Mas o que isso significa? Então, trazer esse diálogo para que cada vez mais as pessoas não entendam apenas sobre esse universo doula da morte, que é algo que a gente precisa ainda divulgar bastante, conversar muito, mas sobre todo esse processo de morte em si, da gente conseguir naturalizar aquilo que sempre foi natural. E hoje a gente passa por essa mecanização. E o planejamento de fim de vida, que é um pouco disso que eu estou falando, né? De você definir como que você quer ou não quer que o seu cuidado seja realizado. Você se declara uma pessoa que deseja fazer a doação de órgãos, por exemplo, tá? Quero fazer a doação de órgãos, mas eu quero que o meu fim de vida seja em casa. Então, essas duas condições, elas são incompatíveis. Isso é um pouco chocante, assim, pelo menos eu fiquei muito chocada quando eu me deparei com essa informação. Porque para você poder fazer a doação dos órgãos, você tem que ter um suporte mecânico para fazer a manutenção dos seus órgãos vitais. E isso a gente não consegue no cuidado domiciliar. Então, também orientar as pessoas nesse sentido. Porque às vezes as pessoas têm ideias, desejos, que às vezes não conversam entre si. Então, trazer essa clareza para que a pessoa decida, não, para mim é mais importante tal coisa ou tal coisa. Estou numa condição que não tenho mais como verbalizar aquilo que eu desejo, eu não consigo mais tomar minhas próprias decisões. Se eu não tiver deixado isso registrado, né, muita coisa vai ficar a cargo da família, que está sofrendo, que às vezes tem um entendimento diferente dessa pessoa que está ali efetivamente passando pelo processo do adoecimento. Então, vai tomar decisões que talvez não seja aquilo que eu desejava para mim. Ó, minha família decide porque eu não tenho mais autonomia sobre a minha vontade. Mas eu sempre pensei o que eu queria ou não queria. Então, preciso conversar sobre isso. A gente precisa poder falar sobre isso. O que a gente deseja ou não. E aí uma pessoa pode dizer, olha, eu não quero que seja feita nenhuma intervenção mecânica. Ah, vai fazer ali os cuidados iniciais. Se não obtiver sucesso, eu quero seguir o curso natural. E outras podem dizer, não, eu quero que todos os recursos sejam utilizados, eu quero que todas as possibilidades sejam oferecidas, sabe? Não é que sobre o que é certo, o que é errado, mas o que aquela pessoa deseja para ela e garantir que isso seja respeitado. Suporte a pessoas enlutadas também, né? Justamente porque a gente tem essa condição de não poder falar sobre a morte, a gente não poder falar sobre as pessoas que partiram, porque as outras pessoas se sentem desconfortáveis, mudam de assunto, né? Tem essa dificuldade. Também tem esse tabu, né? De quanto mais eu falo sobre a morte, mais eu estou atraindo a morte para minha vida. E não é assim que funciona, né? A gente, pelo contrário, a gente está tomando consciência das nossas escolhas
dos nossos desejos, porque muitas vezes a gente não pensa sobre isso, o que a gente realmente quer ou não quer. Isso é uma coisa que fica, às vezes, assim, no campo das ideias, e outras vezes a gente não consegue nem chegar nessa elaboração mental, porque a gente aprende que não pode falar sobre essas coisas. Então, o papel da doula da morte, né? Porque é isso, a gente já tem muita gente, muitos profissionais. Então, para que uma doula da morte? Então, o processo de transformação de uma doula da morte se dá através desse resgate ancestral, onde compreendemos que o cuidado e a morte caminham juntos, são indissociáveis, tornando-se uma unidade que compõe esse sagrado ofício, uma escolha que passa a guiar nossa própria trajetória de vida, morte e vida, porque agora estamos apropriados de nossas decisões, nossos desejos, nossos interesses, e podemos escolher fazer o cuidado, olhar para a morte, trazer informações. E eu, particularmente, hoje, eu não consigo pensar na minha vida sem pensar sobre o meu processo de morte. E aí eu não estou falando sobre como vai ser, quando, não é isso, mas sim de quais são as decisões que eu preciso tomar para que as coisas saiam da forma que eu desejo. Me colocar também num papel ativo de decisão sobre esse processo, porque é muito triste você ter que lidar com a partida de uma pessoa sem saber o que aquela pessoa desejava, tomar decisões, lidar com burocracia. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente decide, define, comunica, a gente também está tendo um ato de amor não apenas com a gente, mas com essas pessoas que são importantes. E a gente ouve muitas pessoas falarem: ah, quando eu morrer, não quero saber, vocês que decidam. E isso é muito dolorido também para quem está passando pela perda, né? A gente fala sobre esse ponto de vista também. Ah, porque a gente não perde. A gente perde, sim. A gente perde a possibilidade de estar convivendo com as pessoas que são importantes para a gente. A gente perde a presença física daquela pessoa. Então, a gente passa a vida lidando com esse sentimento. E, além de tudo, no momento que você precisa passar por essas dores, você tem que pausar. Não, peraí um pouquinho, porque eu tenho toda essa burocracia aqui para resolver. E aí você já tem que trabalhar e as coisas se misturam e a gente não consegue elaborar tudo isso que aconteceu. Então, penso que também é uma questão de respeito para a gente e para as outras pessoas. Então, se assumir dor da morte, porque não é uma coisa fácil também, né? A gente falou lá no começo, são dois tabus, é aprender a encarar o que muitos evitam olhar e falar, e muitas vezes pensar. É ocupar espaços esquecidos, garantir o desejo de quem parte e acolher aqueles que ficam. Amparar quem atravessa o sofrimento, independente das dores que carregamos. Então, a gente tem o nosso sofrimento, a gente tem as nossas dores, a gente fala sobre o que as pessoas não querem falar, mas a gente assume isso porque isso passa a fazer parte de quem nós somos. É sustentar a presença, o vínculo e, muitas vezes, o silêncio. Presença, né? A gente fala sobre o estado de presença, é você realmente estar ali, apoiando quem está fazendo toda essa travessia, né? Não a presença física, mas você realmente estar ali, amparando, sustentando, criando esse vínculo. E muitas vezes nesse lugar de ter que silenciar, porque nem sempre a gente vai ter o que dizer,
nem sempre uma frase de efeito vai ser bem-vinda, né? A gente também precisa ter essa consciência de que, às vezes, a pessoa que está passando pelos sofrimentos, seja pelo seu próprio adoecimento, seja pelo adoecimento de alguém importante, seja por perdas vivenciadas, expressar aquilo que está sendo vivido, sentido, é mais importante do que a gente dar uma devolutiva porque acha que tem que dizer alguma coisa. Então, isso é um desafio também, né? Porque a gente muitas vezes quer solucionar a questão dos outros, a gente quer opinar de acordo com a nossa perspectiva de mundo. E isso pode, muitas vezes, ser até prejudicial, causar mais sofrimento e fechar essa pessoa. A pessoa acaba não tendo vontade, confiança de compartilhar aquilo que está vivenciando. Para encerrar tudo isso que a gente está falando, eu trouxe essa frase: a doula da morte é uma guardiã da travessia, testemunha do invisível e tradutora entre mundos. Frase da minha mestra querida, Tatiana Barbieri. Eu sou a Gia. Aqui eu coloquei as minhas redes, então esse Instagram, vocês já viram aí nas postagens da Casa Perséfone, né? A Marina compartilhou. Esse é um outro Instagram, Doulagem da Morte. Ele, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que não tem postagem, não tem nada. Ele está em processo de construção. E aí, o objetivo dele é ser um Instagram mais informativo, né? Um pouco mais didático, com coisas mais objetivas, para a gente compartilhar essas informações, pensar sobre questões que são relevantes e abrir espaço para esses diálogos. Tá? Então, são dois perfis diferentes, que têm propostas diferentes. Quem quiser chegar, é bem-vindo, tá? Todas as pessoas. Então, esse foi a estrutura que eu montei para a gente poder conversar. E eu queria abrir aqui, né, para quem quiser falar, quem quiser perguntar alguma coisa. E também eu gostaria de saber de quem está aqui presente, o que que vocês acham, como que vocês acham que nós aqui podemos contribuir com vocês, né? Nessa questão da doulagem em si, o que que vocês esperam, para a gente também tentar pensar em abordagens, construirmos isso juntos, né, nessa grande comunidade, de também oferecer aquilo que as pessoas estão necessitando. Então, eu vou abrir aqui para quem deseja falar. Agradeço, né, a atenção de vocês, o cuidado e o carinho. E é isso, pessoal. Eu vou tentar abrir a câmera para a gente poder conversar. Gi, antes de qualquer coisa, parabéns, foi maravilhoso, você arrasou, foi lindo, né? Muito obrigada por tudo que você trouxe, né? Foi muito especial. Obrigada. Eu fiz um roteirinho aqui, mas eu não consegui ler nada, só fui falando. Fique em paz, tá? Eu espero que tenha conseguido trazer temas, né, para a gente pensar, a gente começar a pensar, a gente começar a colocar esse tema como uma pauta importante da nossa vida, abrir esses espaços de diálogo e pensar também nesse cuidado, como esse cuidado pode ser feito, como que a gente pode contribuir da melhor forma para essa comunidade aqui. Tá? Então, vou abrir para vocês. Então, quem gostaria de perguntar ou escrever aqui no chat? Uma pergunta que chegou aqui no chat. A Cristiane. Gi, tem uma pergunta. Como você se descobriu como doula da morte, dedicar-se aos estudos de tanatologia? Oi, travou aqui meu microfone. Boa noite, Cris. Desculpa, não sei se posso chamar de Cris, tô aqui íntima.
Um processo muito longo. Perdas familiares importantes que eu passei. Eu comecei a sentir temas da morte aparecendo muito constantemente na minha vida, o interesse sobre o assunto, então eu comecei a pesquisar muito sobre tanatopraxia. Eu estava numa época que eu só pesquisava sobre cursos. De alguma forma, eu sentia de olhar para esse tema, elaborar algumas coisas que eu passei, e aí eu tive uma outra vivência familiar muito importante, significativa na minha vida, há exatos 2 anos atrás, as sincronicidades, né, Marina, que a gente estava conversando. E encontrei o curso de Doulas da Morte, tá? Eu já vou fazer a propaganda aqui para vocês, porque eu recomendo de olhos fechados o curso da Amortecer. Já há uns 3 anos que eu estava ali com esse desejo de fazer o curso. E aí os temas foram surgindo, essa necessidade foi crescendo, eu me deparava com os assuntos e pensava, preciso estudar sobre isso, preciso saber sobre isso. E a tanatologia, ela veio após a formação como doula, né? Entendi que realmente era um assunto que eu queria me aprofundar, e também por tratar dos temas relacionados ao luto, que eu já vou adiantar aqui para vocês. Para o próximo semestre, a gente vai abrir os grupos de apoio para as pessoas enlutadas. Então, também é uma construção de conhecimento teórico, de embasamento, para poder fazer esse acompanhamento, né, ter esse olhar, esse cuidado com as pessoas que estão passando pelos seus processos, enquanto eu também passo pelos meus processos. Então, eu vou olhando as minhas dores, eu vou olhando as minhas questões, vou ressignificando coisas ou não, porque não é tão simples, né? A gente ter o conhecimento não significa que a gente assimile facilmente, emocionalmente, coisas que a gente viveu. Então, é um processo que tem duas vertentes para mim que são muito importantes, que é a partida do meu pai em 2017, que foi o primeiro momento que eu ouvi falar sobre cuidados paliativos na minha vida. Foi uma situação bastante crítica, então chegou esse momento, né, dos médicos falarem sobre isso, darem essa possibilidade, e eu já sabia o que meu pai desejava e não desejava. Então, eu fiquei muito segura, né, das decisões que eu precisava tomar para apoiar o que ele desejava. E depois veio esse outro processo, que foi extremamente visceral, extremamente difícil, doloroso. Passei por muitas coisas em hospitais, né, vendo ali a condição crítica e muitas vezes desumana de um hospital público, cuidando das pessoas. Então, tem uma mistura de coisas que é mostrar para as pessoas a importância delas saberem o que as outras pessoas desejam, da gente aprender a tomar as nossas decisões e olhar com amorosidade, carinho para as pessoas que estão enfrentando sofrimento. Porque você está numa condição ali hospitalar, né, não necessariamente você está sendo cuidado, né? Então, é uma resposta muito complexa, mas é um pouco por aí, né? Então, eu estou trilhando um caminho a partir desses estudos, porque eu acredito que a gente precisa resgatar isso, a gente precisa poder falar, poder decidir, poder escolher, poder cobrar políticas públicas, inclusive, né? Porque a doula da morte, ela tem um papel social e político extremamente importante, tá? Então, é repensar sobre muitas questões. Eu vou dar uma olhadinha no chat. Marina quer falar? Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma outra pergunta. A Patrícia falou que é doula, né? Já tinha falado no início.
Algumas pessoas já conheciam. A mim falou que já tinha ouvido falar, mas não teve oportunidade de estudar. A Rê, marcando presença. Jaqueline falou que já ouviu, já pesquisou. Ana Paula, embora eu trabalhe há anos na enfermagem, não conhecia essa formação. E apesar de lidar com a morte, falar de cuidados paliativos e preparar as famílias para a morte de seus familiares, ainda é tabu dentro da enfermagem e acredito que na medicina também. Pelas experiências que a gente observa, pelos relatos que a gente tem das próprias equipes que trabalham, eu não trabalho no segmento hospitalar, né? Mas as próprias equipes que trabalham com isso têm essa questão. E eu acho que caminha também por esse afastamento, porque os profissionais de saúde, eles também precisam lidar com o luto. A gente não pensa nisso, porque você está vivenciando perdas, você constrói vínculos com as pessoas que estão ali sob seus cuidados, as pessoas que, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, às vezes têm um cuidado mais próximo, também sentem essas perdas. Então, algumas pessoas, eu acho que têm um bloqueio de não lidar com emoções, de fazer tudo extremamente mecanizado para poder viver, para poder atuar, para poder fazer ali o que precisa ser feito. Então, realmente, isso é uma realidade. Muitas pessoas da área da saúde não conhecem as doulas da morte. A Mai colocou, existe um espaço esperando por você. Nem sempre conseguimos carregar tudo sozinhos. Às vezes, o que mais precisamos é de um lugar seguro para sermos ouvidos, acolhidos e compreendidos. O Núcleo de Saúde Mental da Casa Perséfone nasceu com esse propósito, oferecer um cuidado psicológico humanizado, ético e acessível, respeitando a singularidade de cada história. Se você sente que esse é o momento de olhar para si, dar um novo significado às suas experiências, iniciar uma jornada de transformação, queremos caminhar ao seu lado. E ela coloca ali o link do formulário. Eu faço acompanhamento com a minha analista querida, que está aqui também, pelo núcleo, né? São pessoas muito comprometidas, profissionais sérios, dedicados, todos são psicólogos, psicólogas, que se dedicam a esse cuidado, né, com a saúde mental. Então, eu também, enquanto pessoa que estou sendo assistida, recomendo os núcleos por todo esse olhar, né, e porque também a gente consegue aqui ter esse olhar social. Acho isso importante também, né, dar possibilidade para que as pessoas façam acompanhamento, porque isso também é uma questão complicada, né? Muitas pessoas não têm condições de fazer um acompanhamento de saúde mental. Então, essa é uma possibilidade também nesse sentido. A Amanda falou que achou importante, a Fran falou que eu vou ser a doula dela. Estamos trabalhando nisso. A Cris, eu já falei. Alexis, eu achei muito interessante isso, porque as pessoas nesse processo, a maioria das vezes, não precisam de motivações. As pessoas precisam sentir esse sentimento de perda. Exatamente. A gente fica buscando resposta para não lidar também com o assunto, né? E aí, com isso, a gente impede que as outras pessoas sintam as suas dores e passem pelos seus processos. Me lembrei de A Morte de Ivan Lynch, do Tolstói. Esse livro está na minha lista de leituras. Eu vou até anotar aqui como reforço para eu pesquisar depois. Cris pergunta por que tem um interesse por esses assuntos e por questões de luto também. É muito importante, durante a formação, a gente entra em contato com as nossas dores, as nossas questões, a gente descobre dores que não sabia que tinha, ressignifica outras coisas e vai vivendo esse ciclo, né? É uma redescoberta. A Aninha falou, Gi, você é maravilhosa, deixo como dica a marca de chás orgânicos Yamane,
que possui um projeto de apoio. Nossa, olha que interessante, apoio ao luto parental e suas famílias. Vou anotar, Aninha. Obrigada. Andressa, querida, de parabéns, que amorosidade, potência e quanta informação fundamental, sensacional. Estamos juntas, né, Andressa? Andressa é doula da morte também. Como funciona na prática o ofício da doula? Tem algum caso que pode relatar? A gente vai abrir os atendimentos para fazer o assessoramento, acompanhamento de fim de vida e os processos para apoio a pessoas enlutadas. Hoje eu não consigo fazer acompanhamento presencial de pessoas em situação de adoecimento. E aí, como que é o ofício da doula? Tem várias possibilidades de atuação, a gente vai se identificando com as áreas, né, que vão chamando mais a nossa atenção, até por isso a importância do estudo teórico, para a gente poder entrar em contato com essas áreas, vamos colocar assim, e a gente entender como que a gente vai se identificando e encontrando a nossa forma de atuar, porque a gente não tem protocolo, a gente não tem checklist, é um trabalho mais sensível, né, daquilo que você consegue entregar para as pessoas, das qualidades, potências e conhecimentos que você tem. Então, a Andressa, por exemplo, ela é musicista, então ela faz acompanhamento presencial com as pessoas através da música, né? Então, existem inúmeras formas de atuação. Aqui no núcleo a gente vai trabalhar dessa forma. Ainda não estamos abrindo o atendimento individual, mas estamos caminhando para isso, definindo como que esse cuidado ele vai ser feito, né, dentro das nossas diretrizes também, que a Casa Perséfone ela é pautada em questões éticas e legislações e normas muito específicas, né, para a gente se embasar e realmente fazer tudo da melhor maneira possível. Então, a gente está conversando sobre isso. E mais para frente, a abertura do núcleo com o apoio para as pessoas enlutadas. A gente vai ter mais uma palestra mais para frente, Marina vai divulgar, né, no momento ali apropriado, mas eu também me coloco hoje à disposição de vocês, quiserem me procurar nas redes, conversar, tirar dúvidas, a gente pode trocar essas ideias, tá bom? A Renata falou, incrível que trouxe, Gia, é um tema que costuma ser cercado de medo e silêncio, mas você conseguiu apresentá-lo de uma forma profundamente humana. Aprendi bastante hoje. Obrigada, Rê. Saudade, viu? Patrícia, Gi, que honra te conhecer e ver um pouquinho desse fio da tua história. Vamos fazer trocas profissionais, nós doulas temos um grande espaço para mostrar nosso trabalho. Eu me sinto honrada também, Patrícia, pela sua presença aqui, pelo seu carinho, e vamos conversar, já vou te procurar também nas redes para a gente trocar ideias. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Querem trazer mais algum assunto aqui para a gente conversar? Acho que encerramos, né? Eu acho que sim. A Maia abriu? Não sei. Mai, você quer falar mais, quer trazer mais alguma coisa? Não, eu só estou elogiando aqui mentalmente. Parabéns, Gi, foi Obrigada, meu amor. maravilhoso. Eu estou gag de la Obrigada. gang. Parabéns. Gagness. Ó, aprendi uma palavra nova. Gagness. Jana falou. Obrigada pelo compartilhamento sobre as doulas da morte. Conteúdo claro e fluido. Aprendo muito com você. Também aprendo muito com você, Jana. Obrigada. Gabi, Cris, Ana Paula, Fabi. Agradeço todas as pessoas. Jaque, meu amor. Júlia, muito bom ter participado e escutado sobre esse conteúdo, muito importante, parabéns e obrigada. Eu agradeço a participação de todas as pessoas, né, que se disponibilizaram a estar aqui junto com a gente, e eu espero que a gente consiga fazer essa caminhada em conjunto, construindo essas pontes, desenvolvendo potenciais, né, e trazendo as nossas convicções para as nossas escolhas. Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente ter consciência
das nossas escolhas. Uhum. Não, e é muito lindo isso tudo, Gil. Só quero agradecer profundamente a você, foi lindo, né? Arrasou, né? Maravilhoso. E agradecer também a todas as pessoas que estão aqui, que a gente possa ter cada vez mais consciência das nossas escolhas. As pessoas que entraram na lista de transmissão para receber o link, continuem por lá, tá? Porque a gente eu sempre vou trazer informações sobre outros núcleos, né? Nós vamos aí, muito em breve, abrir um Instagram só dos núcleos da Casa Perséfone para falar sobre as nossas ações sociais e também para postar conteúdo sobre os temas dos núcleos. Então a gente vai produzir um conteúdo lindo para a gente, né? Sobre essa questão, sobre a questão da morte, das doulas da morte, né? A gente vai ter a Ana Carla, que está aqui também, que ela é embaixadora do Núcleo Medusa, que vai trazer conteúdo também sobre a questão da violência contra a mulher, né? De como que a gente se previne. Tem a Mai também, que é a coordenadora do Núcleo de Saúde Mental, que vai trazer muitos textos também, conteúdo sobre o tema, junto com a Júlia também, que é psi do Núcleo, né, com outros psis também que quiserem, também vão produzir bastante conteúdo. Enfim, tem muita coisa para acontecer, né, então fiquem na lista para vocês receberem essas informações, tá bom? Além do Instagram, né, além do que vai ser compartilhado no Instagram da Casa Perséfone. E é isso, gente. Gi, quer falar mais alguma coisa? Mai, mais alguém? Só agradecer. Então, tá Desejar ótimo. uma ótima noite para todas as pessoas que estiveram aqui, encarnadas e desencarnadas também, né? Faço as palavras da Gi, as minhas. Muito obrigado por a presença de cada um de vocês. É muito importante esse apoio aqui para a gente. Isso. E eu agradeço, né? Eu vou disponibilizar a gravação depois, tá bom? E eu vou só fazer a nossa evocação, né, de encerramento. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, mas quem não quiser também não precisa, tá? Que os véus se cerrem e os portais retornem ao silêncio das profundezas. Eu honro as potências quitônicas que aqui responderam ao chamado, e que cada força retorne ao seu trono e ao seu domínio. Nenhuma energia permanece fora do lugar e nenhum fio fica solto. Que sejam encaminhadas ao submundo todas as energias que precisam ser amparadas, curadas e julgadas. O que foi aberto agora é selado, o que foi evocado agora é reverenciado e dissipado. Permanece em mim apenas a essência daquilo que foi ensinado, curado e libertado. O círculo se fecha, não com esquecimento, mas com poder e clareza. Assim é decretado, assim está firmado, e assim permanece. Bom, gente, muito obrigada, boa noite, e mais uma vez obrigada a presença de todos vocês. Boa noite.